não mais que de repente, eu vislumbro na votação dessa taxa que será aplicada no BNDES, uma atitude tão ou mais irresponsável que a atitude do Gedel, descoberta esses dias lá na Bahia. Todos aqui sabem que o Gedel, desde menino, guardava a sua poupança. E, de certa forma, a Polícia Federal foi irresponsável em não filmar os cofrinhos das moedas, mas filmou o acumulado nos últimos anos por ele e provavelmente pelo seu pai também. Irresponsabilidade total que expôs a sua imagem, a imagem da política, a uma situação terrível. Senador Ferraço, o mundo, nas crises recessivas, tem utilizado táticas e técnicas de retomada de desenvolvimento bastante semelhantes. Nós, no Brasil, estamos com um problema antigo. Na década de 80, senador Ferraço, a produção industrial do nosso país era maior que a produção industrial dos tigres asiáticos. Lembra? Tailândia, Malásia, Coreia do Sul e China. Nós aderimos à Guerra Fria. Paramos com o desenvolvimento industrial, nos subordinamos à compra de outros países e a não comprar de determinados países. Paramos o processo de desenvolvimento e hoje nós não produzimos no Brasil sequer 15% do que produzem os tigres asiáticos. Nós estamos paralisados. Nós estamos num processo recessivo. Esta recessão foi vivida, por exemplo, pela Alemanha, senador Ferraço. E a Alemanha saiu da recessão sob a orientação do célebre economista Hjalmar Schacht, criando uma moeda não moeda, que era a MEFO. O que a Alemanha fez? Em primeiro lugar, ela baixou os juros absurdos da rolagem da dívida pública a quase nada. Na Alemanha, como no Brasil hoje, a moeda não era conversível. Os donos do dinheiro, os banqueiros e os rentistas gritaram. E o Schacht disse a eles, não, vocês vão ter uma possibilidade de garantir os seus recursos, porque nós vamos, junto com grandes empresas nacionais, criar um projeto de desenvolvimento que terá uma taxa de retorno garantida pela MEFO, que era um título, uma moeda não moeda, a 4,5% ao ano. E a Alemanha recuperou a sua economia e o emprego em 6 meses, com os investimentos do setor metal mecânico, as autobans, as grandes usinas, as siderúrgicas. Na China, senador Ferraço, no Japão, aliás, foi a mesma coisa. O governo japonês se aliou às suas grandes empresas através do Keidanren, criando os campeões nacionais. No Brasil, nos últimos anos, nós tentamos uma coisa semelhante. O BNDES passou a financiar campeões nacionais, mas de uma forma equivocada. Ao invés de financiar setores que teriam dificuldades comparativas com outras economias, ele foi para o setor agropecuário, para o setor da carne, aonde qualquer financiamento privilegiado não era necessário, porque as vantagens cooperativas do Brasil na produção pecuária são evidentes. Não havia um erro, havia um erro de foco. Agora, o que é que nós estamos pretendendo? É acabar com a TJLP e decretar a morte definitiva do crescimento industrial brasileiro. É uma política rigorosamente suicida e vem na contramão da política de recuperação de todas as economias em recessão na história do mundo. Nos Estados Unidos, foi mais ou menos a mesma coisa. O Roosevelt criou as autoridades públicas que viabilizavam grandes investimentos nos portos, nas siderúrgicas, na infraestrutura, e reduziu a carga horária dos trabalhadores, aumentando o salário para recriar a demanda que havia desaparecido. Mas, de repente, não mais que de repente, nesta aventura de um liberalismo falido na Europa, que pede asilo no Brasil, e um governo
refletidamente aceita a sugestão, nós estamos embarcando num processo que pretende pôr fim a um banco de desenvolvimento e à indústria nacional, com o sonho tolo de que os capitais do mundo virão ao Brasil, estimulados pelo trabalho semi-escravizado viabilizado pela reforma da CLT, quando todos sabem que o Trump ganhou a eleição nos Estados Unidos exatamente com um discurso diverso da saída dos capitais norte-americanos. Seria muito interessante que este plenário, repentinamente, com uma possibilidade de redescobrir o nacionalismo e orgulho de sermos brasileiros, que deve existir no fundo do coração de cada um, tivesse um estalo como o do Padre Vieira e rejeitasse essa barbaridade, que terá, de qualquer maneira, que ser revogada mais cedo ou mais tarde. E daí, na qualidade de presidente da Frente Nacionalista em Defesa da Soberania Nacional, dei entrada nessa casa hoje de um projeto para o qual espero a adesão de pelo menos 27 senadores, estabelecendo o referêndum revogatório de todas essas incongruências, dessas loucuras que um governo absolutamente inepto, fora da realidade, ideologizado e submetido a interesses que não são os interesses do país, está propondo. Presidente, o que eu queria é, sabendo que essa votação já foi negociada, que a asneira será cometida, é marcar uma posição para que no futuro saibam que aqui nessa tribuna, pessoas com visão ideológica do mundo diversas. E eu, que hoje presido a Frente Nacionalista, coincidimos na intenção de defender o Brasil do desastre.